Então, até o 39, nós vimos do 40 em diante. Olha, o 40. Isaías, capítulo 40. O Senhor, nosso Deus, diz: consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. A erva seca, a flor cai. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor.
com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? Não lhes contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a Ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Ou 2. Deus é duro para cobrar os nossos pecados, porém é 2 vezes mais bondoso para nos abençoar quando alcançamos sua misericórdia. Isso é um ensinamento dele. Ele é muito duro na hora de cobrar, mas é 2 vezes mais bondoso na hora de abençoar, quando ele enxerga, se arrependeu. Isso vem em coincidência com o que Jesus depois falou, aonde Deus, ele ama muito mais a um pecador do que ao que está fiel. Deus se alegra muito mais com um pecador que se arrepende do que os anjos que o servem há milhares de anos. Então é importante que a gente observe esses detalhes. Aí ele vem aqui no versículo 3, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. É o trabalho realizado por João Batista, lá em Mateus 3:3, Marcos 1:3, João 1:23. Então aqui as pessoas falam: mas como é que Isaías escreveu isso se aconteceu 200, 300 anos?
Da mesma forma que João escreveu coisas que não aconteceram. O diabo já foi amarrado? Não. Mas João falou que ele foi amarrado? Não, isso aqui é futuro. Vai acontecer ainda. Apocalipse não é coisa que já aconteceu. E João, ele diz que João viu. Ele viu acontecer. Tá, mas se ele viu acontecer, é porque aconteceu. Não. Aí que a Bíblia sai da realidade, né? Olha só que interessante isso. João viajou no tempo. Viagem no tempo é possível? É. A Bíblia diz que é. João viajou. João viajou 2.000 anos à frente do seu tempo e enxergou tudo que haveria de acontecer, escreveu em detalhe como o diabo ia agir no tempo que estivesse solto, a besta, as coisas que iam acontecer no tempo que ele ia estar preso. O juízo final ele viu, nem aconteceu, ele já viu em detalhes. A cidade santa, que talvez não tinha sido nem feita ainda, ele viu pronta, acabada, inaugurada. Ele viu, ele viajou 2.000 anos à frente do seu tempo. Daniel viajou no tempo, ele viu muitas coisas que os últimos capítulos de Daniel são profecias muito à frente do seu tempo. Daniel viu, alguns estudiosos dizem que uma delas aponta para a queda das torres gêmeas lá, né? Que a transcrição que Daniel fez é muito semelhante a isso. Ou seja, Daniel lá no tempo que se amarrava a cachorro com linguiça, como se diz, né? Ele viu as montanhas altas, os prédios, uns pássaros voando e peixando. Ele viu 3.000 e tantos. Ele viajou no tempo, ele foi 3.000 anos à frente e enxergou as coisas acontecendo. E eu acredito que talvez Isaías tenha feito exatamente a mesma coisa. Ele viajou 200, 300, bom, para quem viajou 3.000 anos à frente, viajar 200 anos é barbada, né, tia? E enxergou o nome dos reis, os reis, o que ia acontecer, de que forma, é possível? Claro que é. Se o livro de Atos traz um servo que foi transladado de um canto para outro, assim como Cristo foi. Cristo, quando foi tentado no deserto por Satanás, ele foi teletransportado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo levou ao lugar aonde ele tinha que ficar. Né? Mas aí em espírito, não em carne. Ela viveu essa experiência com uma região, uma cidade lá na África, e depois, assistindo a televisão, ela viu exatamente os mesmos lugares. Então, ela viveu esse momento. Né? Mas em espírito, já ali em Atos, ele viveu isso em carne. Né? Ou seja, eram pessoas que entenderam, eu preciso me preparar para ser um sacerdote, não para ser um peão. E se eu me preparar para ser um servo comunzinho, eu vou ficar. Eu não sou pastor, eu não preciso estudar demais a Bíblia. Então tu fica aqui para a próxima. Que a primeira é para levar quem vai ser sacerdote. Sacerdote. Está preparado para ser um sacerdote? Um pastor no céu? Não. Bom, então a primeira vinda tu fica, então. Tu fica para a próxima. Está preparado para ser um pastor? Tô. Então a primeira subida é contigo. Realidade, né? Termo realidade do que vai acontecer. Para que tu está se preparando? Para ficar ou para subir? O evangelho será pregado por todos, independente de qual religião, todos terão a oportunidade de correção e de salvação. Né? Lucas 3, do 4 ao 6, né? Complementa e vem confirmar. Tem até um estudo que eu estou montando dos evangelhos, já está quase pronto. Lucas 3, do 4 ao 6. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto,
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ou seja, todo mundo, certo ou errado, pode ser a pior pessoa do mundo, muitas dessas vão se converter, vão se salvar e vão ser novas criaturas. E isso já aconteceu. Quantos bandidos já se converteram, quantos chefes de boca se converteram e são pastores, missionários e assim por diante. Isaías aqui estava prevendo que essas coisas iam acontecer. Do 6 ao 8, tudo nesta vida passa, apenas a palavra de Deus é eterna. Valorize o que é eterno. Olha o alerta que ele traz. Tudo que a gente alcança na vida é importante, claro que é importante. Porém, o foco não é isso. O foco não é ter filhos sempre à tua volta, felizes. Não, o foco é a salvação. O resto é complemento. Olha lá Tiago, que nós ouvimos lá na série Atitudes. Tiago 1. A primeira temporada, Tiago 1, do 10 ao 11. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico com os seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quem é que usa a coroa? Rei. Você quer ir, você está se preparando para ir para o céu, para receber uma coroa. Então, o preparo que tu tem que receber antes é um preparo para ser rei. Uma exigência é que você use a coroa. Mas aí aqui na terra você não se prepara para ser um rei, você se prepara para ser só um ajudante. Vai poder ir lá receber a coroa da vida? Não. Não é apto para se tornar um rei. Qual o preparo que a gente tem que ter aqui na terra? O mesmo que um pastor recebe. Mesma coisa. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que estudar a Bíblia. Eu tenho que orar. Eu tenho que buscar os dons. Eu tenho que me consagrar. Eu tenho que cuidar naquilo que eu como, naquilo que eu bebo. Eu tenho que cuidar na minha maneira de vestir, na minha andar. Porque eu estou indo para o céu para receber uma coroa. Para ser um sacerdote de Deus, como ele diz ali em Apocalipse. É esta comparação. Então a gente entende por que Cristo diz: sede meus imitadores, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A gente percebe o porquê que ele fala isso. Justamente porque nós temos que o nosso preparo aqui na terra deve ser igual a de um pastor, a de um bispo, não deve ser menos do que isso. Eu tenho que ter o mesmo conhecimento, ter a mesma fidelidade, a mesma dedicação, a mesma perseverança, o mesmo esforço para poder alcançar a vida eterna. E é possível? Claro que é possível. O meu avô, o Miguel, com 60 e poucos anos, que foi ao chegar presbítero e líder de uma igreja, conseguiu. E tinha um olho só. Era cego de um. Tinha um olho só, mais de 60 anos, pouquíssimo estudo, se tornou um líder, estudava a Bíblia, ele tinha aquela Bíblia do Novo Testamento e Salmo, com a letra grande. Se tornou um líder, resultado, o dia que ele morreu, alcançou a salvação direto. Por quê? Porque ele se preparou aqui na terra para ser um sacerdote no céu. Foi direto.
Pois é. Exatamente. Foi eu acho que o único no nosso ministério que recebeu a consagração de conselheiro. Acho que foi o único. Né? E alcançou o dom da fé. Né? Ou seja, uma pessoa que lá com mais de 60 anos, com um olho só, com pouco estudo, alcançou um nível espiritual muito alto. Né? Se preparou para isso. Né? Aí você pega os crentes de hoje com os dois olhos na cara. Ele tinha meio coração. Né? Aí estão com o coração inteiro, 2 olhos na cara, com muito mais estudo, não lê a Bíblia. Não é meu ministério. Então, tu não quer subir, tu quer ficar. Então, olha, é importante que a gente se esforce para isso. Nós temos as nossas limitações, temos e Deus compreende. Agora, tenha em mente o propósito. Deus vai vir buscar um povo para serem como sacerdotes. Esse é o cargo. Abriu vaga no céu. Para quê? Sacerdote. Quem está apto? Né? Quem está apto a preencher essas vagas? Paga-se muito bem. Né? Quem está apto? Dos crentes de hoje, quem está apto a ser sacerdote? Né? A preencher estas vagas. Não pode beber, não pode fumar ou usar qualquer tipo de vício, tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ser uma pessoa de oração, de jejum. Né? Eu muitas vezes ao longo da minha fase de criança, adolescência, eu cheguei na casa do meu avô e ele estava lá sentado na sala ou na área com a Bíblia na mão lendo. Tem muito crente que tu pode ir 500 vezes, não vai ver nunca isso. Né? Por quê? Porque está se preparando para ficar, não está se preparando para subir. Né? Ele acha, eu não preciso conhecer a Bíblia, então você vai ser reprovado na seleção. A seleção é para sacerdote. Simples assim. Né? Quem não está qualificado fica. Né? As vagas que vão abrir, Apocalipse 20 deixa bem claro. É para sacerdote. É esses que vão subir. Tem que ser de oração, tem que jejuar, tem que se importar em conhecer a Bíblia, tem que se importar em fazer tudo aquilo que vocês vê os pastores, bispos fazendo. Né? Você tem que batalhar para isso. Né? Anuncie sem medo. O Senhor vem com grande poder e glória ao seu povo. Apocalipse 22, 12. Né? Para nós concluirmos. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Vem para ser o bom pastor. Lucas 15, 5, João 10, 11. Então, o Messias, né, o Consolador, ele viria para ser o bom pastor. Né? O impossível para Deus não são como as coisas simples que fizemos em momentos de descanso. Né? O impossível para Deus não são como as coisas simples que fizemos
em momentos de descanso. O esforço, né? Ao versículo 12, é do 12 ao 14. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, que lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? O impossível para Deus são como as coisas simples que fizemos em momento de descanso. Então, esse texto ele mostra a diferença entre nós e Deus. Aquilo que tu faz lá quando tu está descansando, tranquilo, atirado para trás, deitado na rede, sentado na cadeirinha de praia, curtindo o vento. Isso para ti, a facilidade com que tu faz isso, é a mesma que Deus tem para fazer aquilo que é impossível para nós. É a mesma. Né? Todas as nações e as suas riquezas, todo o seu conhecimento diante de Deus é apenas um grão de areia em uma praia. Então, tudo que tu conhece de Deus, que tu entende de Deus, tudo que tu imagina que Deus é, tudo isso é apenas um grãozinho de areia em uma praia. É isso que a gente conhece de Deus. Né? Apenas um grão. 18 ao 20. A ignorância daqueles que acreditam que uma idolatria pode representar a Deus. Se aquilo que a gente conhece de Deus, que Ele criou o mundo em 6 dias, tudo que Ele já fez, operou, os milhares e milhares de milagres, milhões de milagres que já aconteceram, tudo isso é um grão de areia em uma imensa praia. Pensa assim, Deus é toda aquela areia da praia. O que a gente conhece é um grão. E aí vem o homem e quer representar essa imensa praia em um santinho. Feito de gesso por ele mesmo. É uma ignorância sem tamanho. Do 21 ao 25, Deus se assenta num trono tão longe que tudo na terra se torna tão pequeno e insignificante. As grandes autoridades reduz a nada no momento em que deseja. Nada é comparável a Ele. Então, tu pode ser uma grande autoridade, ter poder, fazer e acontecer. Vai fazer isso até o dia que Ele quiser. A partir do momento que Ele em seu coração pensar, cansei de fulano, sumiu. Simples assim. Todas as criações de Deus são a Ele importantes. Conhece cada uma pelo seu nome, inclusive cada estrela que há no céu. Isso é um ensinamento importante. Nunca trate os animais com desprezo. Nunca faça isso. Trate com carinho, porque Deus se importa com cada um deles. Não pega uma pedra para dar pedrada nos bichinhos, não faz isso. Isso é crente endiabrado. Bispo José cansa de falar sobre isso. Aqui Isaías 40 está alertando sobre isso. Aí em casa a gente tem o hábito de toda comida que sobra, ao invés de botar fora, a gente guarda num potinho debaixo do refrigerador, depois coloca na frente de casa, em algum lugar que sabe que os cachorros vão, e eles vão e comem, e se alimentam. Ao invés de gerar mais lixo para contaminar o meio ambiente, você pega e dá para algum cachorro que coma. Eu jamais teria animais na minha casa. Eu digo, eu adoro os bichos na casa dos outros, não na minha. Agora, tratar com desprezo, não, de forma alguma. De forma alguma. Quando eu fiz lá em casa, eu fiz uma fonte d'água, ainda estou tentando, tenho que fazer a limpeza dela agora, para que os passarinhos eles tenham água.
Lá na minha casa eu fiz uma piscina pequena, coisa mais linda. Eu não sei que passarinho é aquele, tem o peito amarelo. Todo dia de tarde ele vem tomar um banho de piscina. Ele senta na borda, ele dá uma olhada e dá um mergulho, sai. E daqui a pouco, às vezes eu estou lá na cozinha e anda na piscina. Aí eu vou lá ver ele. Grande passarinho, peitão amarelo, fica na borda, dá umas mergulhadas, dá uma olhada na volta, bate um papo ali comigo e vai embora. Né? Poxa, é tão bonito isso. Para quem enfiar na gaiola? Para quê, tchê? Quando eu posso, eu compro ração de passarinho e coloco lá do lado da fonte. Aí eles têm água para tomar e ainda tem mais. A comida do lado, né? Deus se importa. Isaías ele está falando, as estrelas do céu, ele conhece cada uma delas pelo nome. Quanta estrela tem no céu? Conhece cada uma pelo nome. Poxa, a gente mal conhece as Três Marias, o Sol e a Lua. Então, olha só. Todas as criações de Deus são importantes para ele, versículo 26, do 27 ao 31. Por que vocês reclamam? Por que dizem que Deus não se importa com vocês? Os que confiam no Senhor voarão como águias, serão renovados e o seu poder se manifestará em suas vidas. A gente tem que crer nisso. Se tudo que a gente conhece, sabe de Deus, é um grão numa praia, tu imagina o quanto ele não pode fazer por mim e por você. Por que ele não faz? Porque a gente não crê, porque a gente não ouve. E aí, encerramos aqui no capítulo 40, no próximo mês, continuamos lá no capítulo 41. Amém? Então aproveitem agora que os estudos são um pouquinho mais curtos, tirem tempo para ouvir as série Emoções, série Atitudes, Milagres de Cristo. Tirem tempo para Deus. Vocês estão vendo que nós temos que nos preparar para sermos sacerdotes, se é que quer subir com Jesus na vinda dele. Então, te prepara para isso, senão tu vai ficar aí olhando para os outros. Faz a sua parte. Esqueça, se ninguém mais acredita nisso, vamos nós acreditar e se preparar para isso. Quanto mais a gente fizer, melhor é. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus. Muito obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe a cada um. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse momento que temos de estudarmos a Tua Palavra, de explorarmos esses textos maravilhosos, de podermos compreender quais são as Tuas expectativas ao nosso respeito, e assim possamos nos aproximar de Ti, aplicando em nossa vida tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, para que venhamos conseguir nos aproximar de Ti. Muito obrigado, Jesus. Livra-nos do mal e das trevas. Livra-nos de tudo aquilo que não é Teu, para que a Tua graça venha estar em nosso coração e nós possamos viver como sacerdotes, nos prepararmos para isso, para termos a Tua bênção e a Tua proteção. Assim como Daniel em tempos difíceis teve, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego assim o tiveram. Nós também, se vivermos nos tempos maus, venhamos ter a Tua proteção e a Tua graça. Em Tuas mãos colocamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor Jesus.